Eu sou uma ex-testemunha de Jeová, acreditando firmemente que aquele era o único caminho para a verdade. Durante anos, rejeitei com veemência o cristianismo e ridicularizava Jesus, tratando-o apenas como um profeta. Via as igrejas evangélicas como instituições falsas e até desenvolvi um sentimento de ódio pelos cristãos. Porém, tudo começou a mudar quando me envolvi em um debate com um jovem cristão que defendia a divindade de Jesus. Mesmo com todo o conhecimento que eu achava ter sobre a doutrina das testemunhas de Jeová, não consegui refutar os argumentos dele. Ele apresentou versículos bíblicos que confirmavam tanto a divindade de Jesus quanto a existência do inferno, um conceito que eu negava completamente. Aqueles argumentos começaram a mexer com minhas certezas e, pela primeira vez, me vi questionando a doutrina que eu seguia tão fielmente. Eventualmente, percebi que minha fé nas testemunhas de Jeová estava abalada e decidi me afastar daquele grupo. No entanto, também não me juntei imediatamente às igrejas evangélicas, pois ainda carregava dúvidas e preconceitos. As testemunhas de Jeová tinham colocado em minha mente que o cristianismo é uma falsa religião. Eu queria uma resposta de Jeová e comecei a orar todas as noites pedindo uma luz que abrisse meu entendimento. E quando fui dormir, um homem apareceu em meus sonhos. Ele disse: Eu sou Jesus, o seu Salvador. Creia em mim. O que os cristãos dizem sobre mim é a verdade. Não sou um profeta apenas. Sou a divindade que encarnou para salvar a humanidade. Tenho obra na sua vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A partir de hoje, eu lhe guiarei em meu caminho. Não serás enganado e o sinal que eu vou lhe dar que esse sonho é real vai ser um arrebatamento. Apenas ore durante 6 meses e verá o meu poder agindo em sua vida. Eu acordei desse sonho maravilhado e comecei a orar a Jesus pela primeira vez. Sempre falava o nome de Jeová e nunca o de Jesus. Comecei a congregar em uma igreja simples e de oração. O meu pastor era um homem sério e fiel a Deus que me ajudou no conhecimento. Estava orando todos os dias depois do sonho revelado que tive. Já tinha mais de 6 meses que eu orava e lia a palavra de Deus. Recebi os dons de cura, revelação e profecia. Uma linda mulher que não é cristã começou a gostar de mim. Eu não resisti e comecei a namorar com ela. Na igreja onde eu congregava, havia mulheres de Deus solteiras. Fiz o mesmo que Sansão, escolhendo uma mulher que não compartilhava da mesma fé. A beleza dessa mulher excedia em muito a beleza de qualquer mulher da igreja onde eu congregava. O coração do homem é vaidoso quando se trata de escolher uma mulher. O homem sempre deseja a mulher mais bela em aparência. E então, eu me enganei por sua beleza e caí na luxúria e na fornicação como Davi. Salomão também teve problemas com mulheres. Essa moça destruiu o meu ministério. Perdi os meus dons quando estava namorando com ela. Estava tão apaixonado que parei de orar para ficar o dia todo junto com ela. Comecei a sentir desinteresse de andar na igreja e passei a sair com ela ao shopping. Ela se aproximou de mim e me seduziu até conseguir. Essa moça havia prometido que iria andar comigo todos os dias à igreja e não cumpriu com a sua palavra. Ela estava me levando para outros lugares, sempre na hora de começar os cultos da igreja. Sendo assim, comecei a perder todos os cultos. Vocês que ainda são solteiros, esperem em Deus. Não se precipitem. Resistam à sua carne. Moças e rapazes, tenham cuidado com as ofertas vindas do sexo oposto. Uma moça que congregava comigo e estava firme na presença de Deus. Eu me lembro de quando eu estava firme, o Senhor me revelou que um rapaz que não é cristão foi enviado por Satanás para destruir a fé dessa moça. Entreguei a revelação à jovem. 3 meses se passaram e a moça esqueceu-se da revelação. Satanás enviou um rapaz belo que a seduziu. A moça se desviou e ficou grávida. O rapaz não assumiu o filho e foi embora. A moça virou mãe solteira e se encontra fora do caminho de Deus. Eu também tinha caído na fé, pois a queda dessa moça não serviu de lição para mim. Eu estava envolvido com a minha namorada e passei a ter relações sexuais com ela. O meu pastor não sabia que eu estava fornicando. Ele me dava a oportunidade para eu pregar a palavra. Eu participava da Santa Ceia sem nenhuma preocupação, pensando que tudo estava normal. Até que em um culto de oração, o pastor incentivou a todos buscarem a presença do Espírito Santo. Eu orava a Deus pedindo a presença do Espírito Santo.
Eu comecei a sentir uma forte presença espiritual e falei em línguas. Quando olhei ao meu lado, eu vi uma ave preta parecendo um corvo. Não era a pomba, mas uma ave negra que fazia-me sentir aquela presença. Voltei para casa muito assustado com aquilo que aconteceu comigo. Um demônio apareceu no meu quarto à noite. Ele zombou de mim e disse: Como foi ter sentido a minha presença naquele culto? Fiquei arrepiado e tentei expulsar aquele demônio, mas eu não tinha autoridade. Aquele demônio me chamou de fornicário e atormentou a minha vida a noite toda. Passei a noite em claro, e quando o dia amanheceu eu chamei o meu pastor e disse que um demônio havia me atormentado. Eu queria uma resposta da parte de Deus. Estava confuso por ser um novo convertido. O Espírito Santo usou a boca do meu pastor e disse: Assim diz o Senhor, naquela noite que falaste em línguas não fui eu, mas foi um demônio que lhe usou. Aquela presença que sentiste não foi a minha. Fiquei preocupado e comecei a me arrepender por ser repreendido pelo Espírito Santo. Ele disse: Tu vives com essa mulher e se prostituiu com ela. Essa moça é responsável pelo seu fracasso espiritual. Ela foi usada pelos demônios para derrubar o seu ministério. Os demônios possuíram a vida dela para atingir você através da sua vida sentimental. Satanás escolheu uma linda moça para lhe destruir. Ele sempre vem com algo maravilhoso e sedutor, e as suas propostas são irrecusáveis. Até os dons que lhe dei, tirei de ti, pois não habito mais na sua vida para lhe usar. A minha presença se afastou de ti. Aquela mensagem de repreensão que recebi da parte de Deus era verdade. Eu já não era mais usado nos dons que havia recebido. O meu pastor foi usado pelo Espírito Santo. Ele não sabia que eu estava em pecado. Nunca tinha falado para ele, mas Deus o revelou. Naquele dia eu tomei uma atitude de mudar a minha vida e sair da prostituição. A minha namorada foi em minha casa. Ela tirou a roupa e ficou despida diante de mim. Eu vi quando o seu rosto se transfigurou no rosto de um demônio. Tive a visão espiritual aberta e estava vendo o sobrenatural. Do seu corpo começou a sair vermes. Uma voz disse: Os pecados dela fedem tanto e estão podres que já viraram vermes. Esses vermes estão devorando todas as poucas qualidades de boa pessoa que ela tem. E a sua decadência moral só vai cair. A sua boa conduta está se rebaixando. E a sua personalidade vai ficando desqualificada conforme ela fica nos seus pecados. Deus permitiu eu ver tudo aquilo acontecer para ter coragem de terminar aquele relacionamento diabólico. Os vermes saíam do seu corpo e podia sentir o cheiro podre que saía daquela moça tão linda. O Senhor disse: É assim que eu sinto o cheiro do pecado. Isso fede nas minhas narinas. Eu comecei a sentir nojo da minha namorada. Ela era linda carnalmente, mas espiritualmente parecia um cadáver que estava sendo comido pelos vermes. Jovens têm namoro que não é de Deus. E se você está nessa situação, não case e termine esse relacionamento. Aquela moça foi uma pedra de tropeço para a minha vida. Na visão, o rosto dela começou a desfigurar, caindo as carnes, deixando somente o esqueleto. Ao ver aquilo, fiquei com medo dela. Ela não entendia, porque eu não queria manter relações com ela, e fiquei parado sem me movimentar. Ela estava nua na minha frente, mas eu corri por causa das visões. Ela, usada pelas legiões de demônios, deu uma gargalhada sinistra. No dia seguinte, pedi para ela fazer uma visita na minha igreja. Ela nunca entrou em uma igreja e recusou o meu convite. Terminei o namoro com ela e voltei a me dedicar na obra de Deus. E Deus preparou uma serva dele, e em poucos meses nós nos casamos. Mas eu não tinha mais os dons e queria ser usado como antigamente. Orava todos os dias pedindo os meus dons de volta, pois estava arrependido. Fui dormir depois da oração. Um anjo me despertou na madrugada e começou a me fazer ver visões. Eu vi um caminho largo, cheio de pedras preciosas, e no final desse caminho, um grande abismo de fogo. Eu vi o pastor, que é o meu vizinho. Eu não faço parte do rebanho dele. Eu vi uma multidão de pessoas caminhando no largo caminho das pedras preciosas. O pastor estava na frente desse povo, mas não sabia que no final desse caminho havia um abismo de fogo. Ele guiava o povo pensando ser esse o caminho certo. Uma voz disse: Esse caminho cheio de pedras preciosas é o evangelho do dinheiro que leva ao bem-estar a todos os que buscam. Na visão eu andava na contramão daquele povo. Eles estavam pela esquerda da estrada e eu pela direita. Eu caminhava por um caminho deserto sem pedras preciosas e nenhuma beleza. Uma voz disse:
Você está no caminho certo. Este é o meu caminho. Este caminho é simples e ninguém dá crédito. Eles continuaram seguindo como pessoas que foram hipnotizadas com a beleza da estrada. A voz disse: As pedras preciosas significam a beleza do mundo, que são os vícios, a prostituição, o dinheiro e os bens materiais desse caminho, que são perecíveis. Eu vi uma irmã da Assembleia de Deus se inscrevendo em um site de prostituição virtual. Essa mulher é a minha vizinha. Ela marcou um encontro com um homem e traiu o seu esposo, que é o diácono da igreja. Essa mulher pregava na igreja e fazia várias campanhas que o fogo caía do céu. Ela se vestia bem e cobria o seu corpo com vestes santas, mas vivia de aparência cristã. Eu a vi trilhando pelo caminho da escuridão e se aproximava do abismo de fogo. O Senhor disse: A morte para ela está chegando. O pecado a empurra para as recâmaras da morte. Essa mulher fala que o marido não lhe ama e que ele não a satisfaz. Mas ela foi possuída pelo demônio do adultério e não sabe. Quando voltar à terra, diga para ela se arrepender e tratar bem o seu marido, antes que eu venha cobrá-la pelos seus pecados. Eu vi uma jovem solteira que faz parte do grupo de louvor da igreja dela. Ela é da Igreja Batista e estava trabalhando como garota de programa. Ela sempre falou para o seu pastor que trabalhava de atendente de loja e sempre dava o dízimo grande para a igreja. Ela ganha muito dinheiro na prostituição vendendo o seu corpo caro, por isso que o dízimo é grande e agrada ao seu pastor. O pastor dela não sabe que ela vende o seu corpo, que deveria ser o templo do Espírito Santo. Vários rapazes da igreja se interessaram por ela e até a pediram em casamento, mas ela sempre recusou porque estava satisfeita com seu trabalho. O Senhor disse: Ela não quer se casar porque está possuída por uma legião de demônios da prostituição que não a deixa amar ninguém. Ela não consegue ficar apenas com um homem e se casar, preferindo vários homens por noite. Eu não aceito o seu dízimo da prostituição, esse dinheiro que é ganho pelo pecado que a está destruindo. Quando voltar, diga para ela se arrepender, pois duro será para essa jovem se continuar escandalizando a minha palavra. A moça também trilhava por esse caminho de destruição. O Senhor disse: A sua igreja em breve estará andando por esse caminho largo. Depois dessa visão, eu desci ao inferno. Eu vi uma multidão de demônios femininos da sedução. Eram mulheres lindas que possuem modelos, miss e prostitutas. Esses demônios estavam em reunião no inferno. Eles estavam falando que vão possuir as mulheres mais lindas da cidade para destruir ministérios. Os objetivos desses demônios são fazer missionários, pastores, diáconos e evangelistas caírem na fé. Eu ouvi esses demônios dizendo que vão usar mulheres dentro de empresas para seduzir os cristãos no trabalho. Eu ouvi um desses demônios dizer que vai mandar muitas mulheres lindas para dentro das igrejas com o objetivo de seduzir os membros. Essas mulheres vão ser enviadas à igreja não para ser membros da congregação, mas para fazer os jovens solteiros cair na fornicação. Eu vi um desses demônios dizer que vão destruir os casamentos, fazer os homens casados olharem para outras mulheres e as desejarem ao ponto de trocarem suas esposas por outras mulheres mais bonitas. Do inferno eu consegui ver esses demônios da prostituição sentimental agindo na terra. Eu vi um desses demônios possuindo um homem para seduzir uma serva de Deus. Esse demônio era muito atraente que tinha possuído o homem. Eu vi legiões de demônios entrando nos computadores, celulares, tabletes e ficavam dentro das redes sociais. O Senhor disse: As armadilhas estão dentro das redes sociais. Ali está a isca para o pecado. As mulheres que foram possuídas por esses demônios colocaram os seus perfis nas redes sociais. Elas estavam prontas para destruir as vidas conjugais apenas pelos prazeres. Esses demônios da sedução também são os do divórcio. Basta um clique em uma página para os demônios começarem a trabalhar. Eu vi roupas produzidas no inferno como biquínis, fio dental e calcinhas muito finas que entram nas partes íntimas das mulheres. Depois que eu vi essas coisas, sempre falo para a igreja não usar essas vestimentas por debaixo das suas roupas. A minha esposa usa roupas íntimas e largas por debaixo, pois usar roupas íntimas escandalosas, mesmo sendo debaixo de um vestido, pode deixar a roupa íntima aparecendo. Essas roupas íntimas são pecaminosas para uma mulher que deseja viver uma vida santa. Eu vi muitos cristãos no inferno por causa desses demônios da sedução. A maioria dos cristãos teve os seus casamentos destruídos por causa desses demônios.
O inferno não é brincadeira. Está cheio de cristãos que tratam as Escrituras como um livro qualquer. Eles pensam que se não viver aquela pequena parte da Bíblia, não vão perder a salvação e Deus não irá cobrar. Desde que o mandamento ou doutrina esteja no Novo Testamento, é obrigatório seguir. Iremos ser cobrados por não seguir aquilo que a doutrina da graça manda. Eu me lembrei de que mesmo sendo casado com a minha esposa, eu não resistia a uma mulher com roupa sexy, com saias da lascívia que passavam na rua. Eu ficava olhando e desejando o jeito sensual dessas mulheres destruidoras de matrimônio. Eu adulterei com os olhos e traí a minha esposa mesmo sem ser uma prostituição física. Eu me arrependi naquele momento e pedi perdão ao Senhor, e nunca mais olharei para qualquer coisa pecaminosa. No inferno, eu percebi o que não me deixava crescer espiritualmente. Orava demais, mas nunca tinha força para vencer a minha carne, e a unção de Deus nunca era derramada em minha vida. Era por causa da televisão que eu tinha. Eu assistia muitos filmes violentos, e na visão que tive da televisão no inferno, eu vi milhões de demônios sanguessugas parecendo com aquelas lemas que chupam o sangue. Eles sugavam a minha vida espiritual e tiravam as minhas forças quando assistia televisão. Esses demônios sanguessugas moram dentro das televisões. Eu vi no inferno vários principados. São demônios gigantes, os maiores que eu vi no inferno, que podiam me pegar pela mão e esmagar se Deus permitisse. Eu vi o principado do cristianismo falso, que está sendo pregado hoje. Ele estava feliz, e diante dele milhões de almas se curvaram em dor e sofrimento. Quem são essas pessoas? São todos os pastores, bispos, reverendos, apóstolos, presbíteros, evangelistas, missionários e todos os povos que viveram esse falso evangelho cheios de mentiras e sem renúncia. Do outro lado, vi o principado do catolicismo e os católicos em grandes dores adorando aquele demônio à força. Eu vi o principado do hinduísmo e várias pessoas sofrendo em dores adorando ele por estar ali. Eu vi o principado do budismo e diante dele várias pessoas adorando e sofrendo os castigos eternos. Eu vi o principado do espiritismo africano, que é a feitiçaria. Ele também tem muitas almas em seu poder que foi ganha. Eu vi o principado da testemunha de Jeová, que também tem um celeiro de almas só para ele. Essas almas queimavam dentro daquele abismo cercado, e os demônios se exaltavam dizendo: Acreditaram em nossos falsos ensinamentos, agora vão arder eternamente naquilo que vocês nunca acreditaram. Eu vi o principado do judaísmo atormentando um vale com multidão de judeus. Ele disse: Vocês não creram em Jesus. O rejeitaram e ainda não aceitaram a graça para viverem observando a lei, se tornando em uma seita. Sofram fariseus, saduceus, escribas e doutores da lei. E o último principado foi do adventismo do sétimo dia. E diante dele estavam multidões de almas sofrendo e gemendo de dor. O principado ria e dizia: Seus tolos insensatos e nécios acreditaram nas mentiras que tanto o apóstolo Paulo combateu na antiguidade. Quantas vezes ele disse que estão na graça e não na lei. Por isso tornaram-se malditos e irão todos conosco para o lago de fogo no juízo final. Não sofreremos sozinhos nesse lago. Nós cegamos os seus entendimentos para que nunca creiam em outro evangelho diferente do nosso evangelho adventista. E aquele principado ria, e a sua risada era sarcástica e assustadora. O Senhor disse: Somente esses principados irei mostrar por serem das principais correntes religiosas. Eles têm inspirado e levantado os seus líderes para espalharem as suas mentiras. Os líderes são os fundadores dessas seitas na Terra, sendo controlados e servindo de instrumentos das trevas. Eu vi pessoas sofrendo no inferno por fazerem cirurgia plástica, como redução de estômago, nariz, rosto, orelhas, e outras introduziam silicones em seus corpos. 1 Coríntios 3, verso 17 diz: Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós. Eu vi muitas pessoas no inferno por blasfemar contra o Espírito Santo. Os demônios usaram os falsos profetas nos sinais sobrenaturais, e os cristãos disseram que foi o Espírito Santo, ofendendo a sua santidade. Essas pessoas foram para o inferno por dizerem que os falsos profetas estão sendo usados pelo Espírito Santo para curar e profetizar. Eu vi pessoas no inferno por dizer que o televangelista Kenneth Copeland
era usado pelo Espírito Santo para profetizar cura e bênçãos. O Senhor me revelou que o pastor Max Lucado é maçom, e ainda mostrou vários livros evangélicos no inferno. O Senhor disse: Eles vendem a minha palavra, comercializam aquilo que dizem ser de minha inspiração. Se pertencessem a mim, eles não venderiam o que é meu. Mas tudo isso são patrimônio deles que acumulam as suas fortunas. Nesses livros tem mentiras misturadas com a verdade para confundir os meus servos que gostam de ler a palavra. Vou falar da grande obra que Deus fez na vida do meu primo Fernandes. O meu primo Fernandes era feiticeiro. Por ele ser dessa religião, eu nunca me aproximei dele quando era uma testemunha de Jeová. Tudo o que ele pedia aos demônios, eles davam, como casa, carro e ótimos empregos. O meu primo nunca estudou faculdade para ter um grande emprego, mas pelo fato dele servir os demônios, conseguia tudo isso sem nenhuma qualificação profissional. Esses demônios, que ele chamava de espíritos guias e protetores, estavam todos reunidos no inferno. Eu os vi no inferno, tramando contra a sua vida para ceifar. O meu primo tinha essas estátuas desses demônios em sua casa, mas as suas aparências são de homens lá na terra. Já no inferno são monstros muito feios. Eu vi quando um demônio afirmou que planejava encher meu primo de bens materiais para prendê-lo nessas coisas e assim destruí-lo. Esses espíritos malignos estavam arquitetando sua morte, oferecendo riquezas e conforto para enganá-lo, fingindo ser bons, mas com o objetivo de tomar sua alma. Quando voltei dessa experiência, comecei a interceder pela vida do meu primo, pedindo a Deus que abrisse seus olhos espirituais. Ele possuía uma estátua que acreditava representar um espírito de luz, mas enquanto eu orava, algo extraordinário aconteceu. Um monstro peludo e negro emergiu daquela estátua diante dos olhos dele. Assustado, ele fugiu de casa e ficou 1 mês abrigado na minha casa. Esse evento o marcou profundamente, mas também foi o início de sua transformação. Durante aquele período, oramos juntos, e ele decidiu entregar sua vida a Cristo. Compreendendo a verdade, ele destruiu todas as estátuas que tinha em sua casa, reconhecendo o engano em que vivia. Foi incrível ver como Deus, em sua sabedoria, usou essa experiência para despertá-lo espiritualmente e libertá-lo. Eu, quando era testemunha de Jeová, não acreditava no inferno. Mesmo depois da minha conversão à fé cristã, eu tinha dúvidas desse lugar. Fiquei muito tempo na seita que fez uma grande lavagem cerebral em minha mente. Eles conseguiram colocar em minha mente que o inferno não existia. Eu tive dificuldade para crer no inferno. Se não fosse esse arrebatamento, eu nunca iria crer na existência desse lugar. O que posso dizer aos ouvintes? É muito fácil ir morar naquele lugar. Congregar em um ministério não vai livrar a sua alma daquele lugar. Fazer parte de uma igreja é muito pouco. Você pode ter o cargo mais importante da igreja, também não salvará a sua alma dali. Você pode ser o membro mais dedicado na sua igreja, também não livrará a sua alma. O que vai salvar a sua alma é o novo nascimento. Tem que enterrar essa velha pessoa e renascer outra totalmente diferente. Uma nova pessoa tem que nascer não da carne, mas do Espírito. Uma nova pessoa com um coração segundo o de Deus. Uma pessoa que seja voltada para as coisas de Deus, não mais apegada ao mundo. Quando você se desligar das coisas desse mundo e começar a desejar as coisas do céu, isso significa que já nasceu de novo. Uma bola de luz me envolveu no inferno e me trouxe até a minha casa. Acredito que foi o poder de Deus. A voz que revelou para mim que o mundo iria entrar na igreja do meu pastor ecoava no meu coração um alerta. Depois desse arrebatamento, eu falei tudo para o meu pastor. Ele não acreditou na revelação e disse que a sua igreja estava firme. Ele disse que a revelação que tive é para as igrejas caídas e não combina com a sua igreja. Ele acredita que essa visão do mundo entrando na igreja é para outra igreja. Nesse ponto ele está certo, pois a minha visão não combinava com a realidade da igreja dele naquele momento. Todos os membros estavam orando e santificando. Eu acreditei que a visão era futura. Deus estava alertando o meu pastor para que o ministério não venha a cair. O pastor fez pouco caso dessa revelação e não alertou o povo. 1 ano depois dessa visão, a igreja caiu na fé e tudo se cumpriu igual a voz me disse. O pastor foi o primeiro a cair na fé e começou a usar o dinheiro da igreja para comprar uma casa e um carro. Ele começou a me proibir de pregar contra o pecado e disse que só posso pregar aquilo que ele aceita.
Ele me ofereceu dinheiro para pregar o seu evangelho. O meu pastor não queria que o seu rebanho fosse corrigido. Ele percebeu o meu jeito sério de se comportar com a verdade. Eu rejeitei o seu dinheiro para não pregar o que ele queria. Depois que fui arrebatado ao inferno e vi os tormentos, nunca faria tal coisa que prejudicasse a obra de Deus. Não serei tomado por inocente depois de ter ido ao inferno e ficar na corrupção. Eu saio do ministério do meu pastor por ser proibido de pregar o que Deus queria. Pedi a bênção do meu pastor para sair de lá sem nenhuma intriga. Ele disse que eu o traí e jogou uma maldição em mim. Poucos meses sem ministério, andei em várias igrejas em busca de um lugar para congregar. Todas as igrejas tinham suas doutrinas filosóficas baseadas na teologia da cura, financeira e autoestima. Não aguentei ver esses ensinos e continuei visitando essas igrejas. Passei a orar a Deus, pedindo uma igreja séria. O Senhor disse: Servo, não há igrejas comprometidas com a verdade neste lugar. Você pode tomar a iniciativa de estabelecer uma igreja fundamentada nos princípios de Deus aqui, trazendo restauração e integridade ao Evangelho nesta região. Eu conversei com a minha esposa e abri uma igreja que fala da verdade, que é negada em muitos ministérios. Encerro o meu testemunho e que o Senhor ilumine a cada vida que me ouve. Amém. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal para novos conteúdos. Também compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Deus te abençoe.